Cachorro late para policial por horas, até que ele o segue e chega nesta casa. O sargento Ricardo Oliveira estava fazendo sua ronda matinal pelo bairro Vila Esperança, em Curitiba, quando o Golden Retriever começou a latir desesperadamente para ele. O animal parecia transtornado, correndo alguns metros e voltando, latindo sem parar. Foi quando Ricardo decidiu seguir o cachorro. O animal o conduziu por 3 quarteirões até uma casa antiga de madeira, com era cobrindo as paredes, desgastadas. Ali o Golden Retriever subiu na varanda e começou a arranhar a porta com as patas, choramingando de forma angustiante. Ricardo aproximou-se cauteloso, notando que a casa parecia abandonada há meses. As janelas estavam empoeiradas, o jardim descuidado, e havia correspondências acumuladas na caixa de correio. Mas o cachorro insistia, latindo cada vez mais alto. "Tame calma, amigão", disse Ricardo, tentando acalmar o animal. "O que tem aí dentro?" O Golden Retriever, que usava uma coleira vermelha desbotada sem identificação, olhou para ele com olhos suplicantes e voltou a arranhar a porta. Ricardo bateu várias vezes, identificando-se como policial, mas ninguém respondeu. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelos latidos insistentes do cão. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Algo naquela situação toda fez Ricardo sentir um aperto no peito. Seus 23 anos de experiência na corporação haviam lhe ensinado a confiar em seus instintos, e algo ali não estava certo. Ele pegou o rádio e informou sua localização à central, explicando a situação inusitada. "Central, aqui é Sargento Oliveira. Estou na Rua das Acácias, número 847. Um cachorro me trouxe até esta residência e está muito agitado. A casa parece abandonada, mas o animal insiste que tem algo errado aqui." Enquanto aguardava a resposta, Ricardo deu a volta na casa, observando pelas janelas. Foi então que viu, através de uma fresta na cortina da sala, uma figura deitada no sofá. Parecia ser uma senhora idosa, imóvel. "Tem alguém aí dentro!" gritou Ricardo, voltando correndo para a porta da frente. O Golden Retriever latiu ainda mais forte, como se confirmasse suas suspeitas. Ricardo tentou forçar a porta, mas estava trancada. Sem pensar 2 vezes, ele usou o ombro para arrombar a entrada, e o cachorro entrou correndo, indo direto para a mulher no sofá. A cena que Ricardo encontrou o deixou sem fôlego. Dona Helena Mendes, de 72 anos, estava deitada no sofá, pálida e com a respiração fraca. O Golden Retriever, que Ricardo agora percebia ser dela, lambia seu rosto tentando reanimá-la. Havia um frasco de remédios caído no chão e um copo d'água derramado na mesinha de centro. "Senhora, consegue me ouvir?" Ricardo ajoelhou-se ao lado dela, verificando seus sinais vitais. O pulso estava fraco, mas presente. Dona Helena abriu os olhos com dificuldade, murmurando algo ininteligível. Ricardo imediatamente chamou uma ambulância pelo rádio, dando detalhes da situação. Enquanto esperava, notou que a casa, apesar da aparência externa descuidada, estava arrumada por dentro, com porta-retratos espalhados por toda parte, mostrando a senhora com o que parecia ser sua família. O cachorro, que Ricardo descobriu-se chamar Thor através de uma plaquinha pendurada em sua coleira, que havia passado despercebida antes, não saía de perto de sua dona. O animal choramingava baixinho, como se soubesse da gravidade da situação. "Há quanto tempo ela está assim, hein, Thor?" Ricardo perguntou ao cão, que apenas o olhou com seus olhos castanhos, cheios de preocupação. A ambulância chegou em 15 minutos, que pareceram uma eternidade. Os paramédicos entraram rapidamente, começando os procedimentos de primeiros socorros. Um deles, uma jovem chamada Camila, verificou os remédios no chão. Parece que ela teve uma queda de pressão severa. Esses medicamentos são para a hipertensão. Talvez tenha tomado uma dose errada ou esquecido de se alimentar adequadamente. Enquanto preparavam Dona Helena para o transporte, Ricardo observou melhor a casa. Havia sinais de que ela vivia sozinha. Apenas um prato na pia, uma única xícara de café na mesa, chinelos femininos ao lado da cama. As fotos nas paredes contavam uma história.
Uma mulher que já teve uma família grande, mas que agora parecia estar só, exceto por Thor. Vamos precisar levar ela imediatamente, disse. Camila, alguém pode cuidar do cachorro? Thor começou a ficar agitado quando viu que estavam levando sua dona. Ele latia e tentava seguir a maca, claramente angustiado com a separação. Eu cuido dele, disse Ricardo sem hesitar. Ele salvou a vida dela. É o mínimo que posso fazer. Mas Thor tinha outros planos. Assim que colocaram Dona Helena na ambulância, o cachorro pulou para dentro antes que alguém pudesse impedi-lo, deitando-se ao lado da maca. Deixem ele ir, pediu Ricardo aos paramédicos. Ele não vai atrapalhar, e talvez a presença dele ajude a senhora. Camila concordou com um aceno de cabeça, e a ambulância partiu com as sirenes ligadas. Ricardo ficou parado na calçada, observando o veículo desaparecer na esquina. Algo naquela cena toda o havia tocado profundamente. Decidiu voltar para dentro da casa para garantir que tudo ficasse seguro até que alguém da família aparecesse. Foi então que encontrou, em cima da mesa da cozinha, um caderno aberto. A letra trêmula de Dona Helena havia escrito: Thor é meu único amigo agora. Se algo acontecer comigo, por favor, cuidem dele. Ricardo sentiu um nó na garganta. Pegou o caderno e continuou lendo. As páginas anteriores revelavam uma história de solidão progressiva. Os filhos que se mudaram para longe, o marido que falecera há 3 anos, os amigos que foram partindo um a um. Thor havia sido um presente do neto há 2 anos, e desde então se tornara sua única companhia constante. Determinado a ajudar, Ricardo começou a procurar por informações de contato da família. Encontrou uma agenda telefônica antiga na gaveta da cozinha. O primeiro nome era Marina Filha, com um número de São Paulo. Ele discou, mas caiu na caixa postal. Tentou o segundo. Roberto Filho, do Rio de Janeiro. Também sem resposta. Frustrado, Ricardo continuou procurando. Havia contas de luz e água em dia, o que indicava que alguém ajudava a Dona Helena com as finanças. No criado mudo do quarto, encontrou um envelope com o nome Beatriz Mendes Neta e um endereço local em Curitiba. Beatriz! O nome soou familiar. Ricardo pegou novamente as fotos espalhadas pela casa e encontrou várias de uma jovem abraçada com Dona Helena. Em uma delas, mais recente, a moça aparecia formada segurando um diploma. No verso estava escrito: Vovó, obrigada por tudo. Sua neta médica, Beatriz. Ricardo saiu da casa, trancando-a com cuidado, e foi direto ao endereço que encontrara. Era um prédio moderno no centro da cidade. O porteiro informou que a doutora Beatriz estava no hospital onde trabalhava. Qual hospital? O mesmo para onde haviam levado Dona Helena. Chegando ao Hospital São Lucas, Ricardo foi direto à recepção. A coincidência era grande demais para ignorar. Perguntou por Beatriz Mendes e foi informado de que ela estava no centro cirúrgico, mas sairia em breve. Enquanto esperava, Ricardo foi verificar como estava Dona Helena. Encontrou Thor deitado, ao lado da cama na UTI, com permissão especial da equipe médica que reconheceu o valor terapêutico da presença do animal. Dona Helena estava estável, mas ainda inconsciente. O senhor é o policial que a encontrou? Uma enfermeira se aproximou. Que sorte ela teve. Mais algumas horas e talvez não conseguíssemos reverter o quadro. Ricardo assentiu, observando Thor, que não tirava os olhos de sua dona. O cachorro parecia mais calmo agora, mas ainda alerta, como se montasse guarda. 1 hora depois, uma jovem de jaleco branco apareceu correndo pelo corredor. Era Beatriz, o rosto tomado pela preocupação. Ela parou abruptamente ao ver Ricardo. O senhor é o policial que salvou minha avó? Na verdade, quem salvou foi Thor. Ricardo apontou para o cachorro. Ele me levou até ela. Beatriz entrou no quarto e Thor imediatamente a reconheceu, abanando o rabo pela primeira vez desde que tudo começara. Ela se ajoelhou ao lado da cama, pegando a mão de Dona Helena. Vovó, eu estou aqui, sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo observou a cena, sentindo que havia algo mais naquela história. Beatriz parecia carregar uma culpa imensa nos ombros. Ele decidiu dar-lhes privacidade e saiu para o corredor. Meia hora depois, Beatriz saiu do quarto, os olhos vermelhos. Ela se aproximou de Ricardo, que estava sentado na sala de espera. Obrigada,
ela disse simplesmente. O senhor não tem ideia do que fez por nós. Thor fez todo o trabalho, Ricardo respondeu. Ele é um cão incrível. Beatriz sentou-se ao lado dele, parecendo precisar desabafar. Eu tenho sido uma neta terrível, ela confessou. Desde que comecei a residência médica, mal tenho visitado a vovó. Sempre arranjo desculpas. Plantões, cansaço, estudos, e ela nunca reclama, sempre diz que entende. Ricardo ouviu em silêncio, reconhecendo o peso da culpa em sua voz. Meus pais se mudaram há anos, meu irmão também. Eu sou a única que ficou em Curitiba. Prometi que cuidaria dela. E olha só, Beatriz cobriu o rosto com as mãos. Se não fosse Thor. O importante é que ela está bem agora. Ricardo tentou confortá-la. E você está aqui. Beatriz assentiu, enxugando as lágrimas. Sabe o pior? Eu dei Thor para ela justamente porque sabia que ela se sentia sozinha. Como se um cachorro pudesse substituir a presença da família. Mas, pelo visto, ele tem sido um companheiro melhor do que todos nós juntos. Os dois ficaram em silêncio por um momento, observando através do vidro Thor ainda fielmente ao lado de Dona Helena. Vou mudar isso, Beatriz disse com determinação. Vou reorganizar meus horários, passar mais tempo com ela. Quase a perdi hoje. Ricardo ia responder quando seu rádio crepitou. Era a central, chamando-o para outra ocorrência. Ele se levantou, entregando a Beatriz o caderno que havia encontrado na casa. Acho que sua avó gostaria que você lesse isso, ele disse gentilmente. Beatriz pegou o caderno, reconhecendo a letra da avó. Ao folhear as primeiras páginas, seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Sargento, Oliveira, ela chamou quando ele já estava se afastando. Posso ter seu contato? Gostaria de mantê-lo informado sobre a recuperação dela. E tenho certeza de que a vovó vai querer agradecer pessoalmente. Ricardo sorriu, entregando seu cartão. Ao sair do hospital, não podia deixar de pensar em como um simples latido havia mudado o curso daquele dia. Thor não era apenas um cão, era um herói de 4 patas que se recusou a deixar sua dona sozinha em seu momento de maior necessidade. 3 dias depois, Ricardo recebeu uma ligação de Beatriz. Dona Helena havia acordado e estava se recuperando bem. A primeira coisa que ela pediu foi para ver Thor, que não havia saído do hospital desde então, graças a uma autorização especial conseguida por Beatriz. Ela quer muito conhecer o senhor, Beatriz disse ao telefone. Disse que tem algo importante para lhe contar. Ricardo concordou em visitá-la após seu turno. Quando chegou ao quarto, encontrou uma cena muito diferente da primeira vez. Dona Helena estava sentada na cama, com cor no rosto, acariciando Thor, que estava deitado ao seu lado. Beatriz estava numa cadeira próxima, segurando a mão da avó. Sargento Oliveira, Dona Helena exclamou ao vê-lo. Meu anjo da guarda. A senhora está bem melhor, Ricardo observou, genuinamente feliz. Graças ao senhor e ao meu Thor, ela disse, beijando a cabeça do cachorro. Já sabe, ele tem feito isso há semanas. Ricardo franziu a testa, não entendendo. Como assim? Dona Helena suspirou, um pouco envergonhada. Sempre que eu passo mal, Thor sai e late para qualquer pessoa na rua. Mas as pessoas geralmente ignoram ou se afastam. O senhor foi o primeiro a dar atenção e segui-lo. Ricardo sentiu um arrepio. Quantas vezes Thor havia tentado pedir ajuda antes? Quantas pessoas haviam ignorado aqueles latidos desesperados? Por que a senhora não usa um desses dispositivos de emergência? Ele perguntou. Beatriz abaixou a cabeça e Dona Helena deu um sorriso triste. Orgulho, sargento. Besteira de velha teimosa. Não queria parecer um fardo para minha família. Achei que conseguiria me virar sozinha. Vovó já concordou em usar um botão de emergência. Beatriz interveio. E vamos contratar uma acompanhante para ficar com ela durante o dia. Se eu vou continuar visitando vocês duas. Ricardo surpreendeu a si mesmo dizendo. Se me permitirem, claro. Thor e eu criamos um vínculo especial. O rosto de Dona Helena se iluminou. Seria maravilhoso. Thor precisa de amigos também. E pelo visto, ele escolheu muito bem. Nas semanas seguintes, Ricardo desenvolveu o hábito de passar pela casa de Dona Helena durante suas rondas. Às vezes levava biscoitos caseiros que sua esposa fazia, outras vezes apenas parava para um café e uma conversa.
Thor sempre o recebia com entusiasmo, como se reconhecesse nele o humano que finalmente havia entendido seus pedidos de socorro. Beatriz também cumpriu sua promessa. Reorganizou seus plantões para almoçar com a avó 3 vezes por semana e passou a dormir lá, aos sábados. A casa que antes parecia abandonada voltou a ter vida, com o jardim cuidado e risadas ecoando pelas janelas abertas. Um mês depois do incidente, durante uma de suas visitas, Ricardo encontrou a casa cheia. Marina e Roberto, os filhos de Dona Helena, haviam vindo de São Paulo e Rio para visitá-la. A sala estava animada com conversas e Thor circulava entre todos, abanando o rabo sem parar. "Sargento!" Marina se levantou ao vê-lo. "Queríamos conhecer o homem que salvou nossa mãe." "Já expliquei 1000 vezes que foi Thor." Ricardo repetiu seu mantra, mas Marina balançou a cabeça. "Thor tentou muitas vezes antes, mamãe nos contou. Mas o senhor foi o único que parou para escutar. Isso diz muito sobre seu caráter." Roberto se aproximou, apertando a mão de Ricardo com firmeza. "Mudamos muitas coisas depois do que aconteceu. Mamãe não vai mais ficar sozinha. Vamos nos revezar nas visitas e Beatriz continuará sendo nosso anjo da guarda local." Dona Helena, sentada em sua poltrona favorita com Thor aos seus pés, observava tudo com um sorriso sereno. Ela chamou Ricardo com um gesto. "Sabe, sargento, passei anos me sentindo invisível. As pessoas passavam por mim na rua e nem me viam. Mas o senhor viu. Através dos olhos do meu Thor, mas viu. Isso me devolveu a fé na humanidade." Ricardo se emocionou com as palavras. Em seus anos de polícia, havia respondido a milhares de chamados, mas poucos o haviam tocado tanto quanto este. A conversa foi interrompida por uma campainha. Beatriz foi atender e voltou com uma surpresa. 3 vizinhos da rua, cada um trazendo um prato de comida. "Ficamos sabendo do que aconteceu", disse Dona Maria, a vizinha da casa ao lado. "Nos sentimos terríveis por não termos percebido que a senhora precisava de ajuda. Decidimos criar um grupo de apoio no bairro", completou seu José, o dono da mercearia da esquina, "para cuidarmos uns dos outros, especialmente dos mais velhos que moram sozinhos." Dona Helena se emocionou até as lágrimas. Em poucas semanas havia passado da solidão mais profunda para estar cercada de cuidado e atenção. E tudo graças a um cachorro persistente e um policial que soube escutar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. À medida que os meses passavam, a história de Thor e Dona Helena se espalhou pelo bairro e além. O que começou como um resgate se transformou em algo maior. Ricardo ajudou a organizar um programa onde cães eram treinados para reconhecer emergências médicas e buscar ajuda. Thor se tornou o mascote e exemplo do programa. Mas nem tudo eram flores. Durante uma visita de rotina, Ricardo notou que Dona Helena parecia abatida. Beatriz estava preocupada também. "O que houve?" ele perguntou, sentando-se ao lado delas. Dona Helena suspirou profundamente. "É o dono da casa, sargento. Senhor Osvaldo. Ele quer vender a propriedade. Eu alugo há mais de 20 anos, mas agora... Ele nos deu 3 meses, Beatriz completou indignada. "Depois de tudo que a vovó passou, agora isso." Ricardo sentiu a revolta subir. Dona Helena havia criado raízes naquela casa. Todas as suas memórias estavam ali. E Thor conhecia cada canto daquele lugar. "Quanto ele está pedindo pela casa?" Ricardo perguntou. 250 mil, Dona Helena respondeu com tristeza. "É um valor justo, mas está completamente fora da minha realidade. A aposentadoria mal cobre as despesas básicas." "Já procuramos outros lugares para alugar", Beatriz disse, "mas nada que aceite animais de grande porte como Thor, e separar os dois seria impensável." Thor, como se entendesse a conversa, colocou a cabeça no colo de Dona Helena, que acariciou suas orelhas com carinho. "Talvez seja a hora de eu ir para um asilo", Dona Helena murmurou. E tanto Beatriz quanto Ricardo protestaram imediatamente. "Nem pensar", Beatriz exclamou. "Vamos encontrar uma solução." Ricardo saiu dali determinado a ajudar. Nos dias seguintes, entre suas rondas, começou a pesquisar alternativas.
Conversou com assistentes sociais, advogados especialistas em direitos dos idosos, mas as opções eram limitadas. Foi então que sua esposa, Laura, teve uma ideia durante o jantar. Por que não fazemos uma vaquinha online? A história deles é tão tocante. Tenho certeza de que as pessoas ajudariam. Ricardo hesitou. Dona Helena era orgulhosa. Talvez não aceitasse esse tipo de ajuda, mas valia a pena tentar. Ele conversou primeiro com Beatriz, que depois de muita relutância concordou em apresentar a ideia à avó. Para surpresa de todos, Dona Helena aceitou, mas com uma condição. Não quero esmolas, ela disse firmemente. Se as pessoas quiserem ajudar, oferecerei algo em troca. Posso fazer bolos, artesanatos, dar aulas de tricô, qualquer coisa para não me sentir um peso. E assim nasceu a campanha Salvando o Lar de Thor e Helena. Beatriz criou uma página nas redes sociais contando a história, desde o resgate dramático até a ameaça atual de despejo. As fotos de Thor ao lado de Dona Helena no hospital emocionaram milhares de pessoas. Ricardo usou seus contatos na corporação para divulgar, e logo a imprensa local se interessou pela história. Mas com a atenção vieram também os problemas. Osvaldo, o proprietário, não gostou da exposição. Apareceu na casa de Dona Helena numa tarde chuvosa, o rosto vermelho de raiva. A senhora está me difamando, ele gritou da porta, pintando-me como um vilão. Tenho todo o direito de vender minha propriedade. Thor rosnou baixo, posicionando-se protetor entre o homem e Dona Helena. Ricardo, que por coincidência estava visitando, interveio. Senhor Osvaldo, ninguém está questionando seus direitos. Apenas contamos a verdade sobre a situação. Verdade? Osvaldo bufou. Vocês não contam que eu mantive o aluguel congelado por 10 anos, que nunca cobrei os meses que ela atrasou quando o marido estava doente. Agora preciso do dinheiro para pagar o tratamento da minha própria esposa. Mas isso ninguém fala. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Helena se levantou lentamente, apoiando-se em sua bengala. Osvaldo, me perdoe. Eu não sabia sobre Dona Marta. Como ela está? A raiva do homem pareceu esvaziar-se de repente. Seus ombros caíram. Câncer, ele disse simplesmente. Os tratamentos são caros, o plano não cobre tudo. Por isso preciso vender. Beatriz, que havia chegado correndo ao ouvir a discussão, trocou um olhar com Ricardo. A situação era mais complexa do que parecia. Senhor Osvaldo, Beatriz disse gentilmente, talvez possamos encontrar uma solução que ajude todos. Sou médica. Posso ver se consigo ajuda para o tratamento de sua esposa através do hospital. Osvaldo a olhou com desconfiança, mas havia um lampejo de esperança em seus olhos. E quanto à casa? Ele perguntou. A campanha já arrecadou 60 mil, Dona Helena revelou. Sei que não é nem perto do valor total, mas poderíamos fazer um acordo, talvez parcelar o restante? Osvaldo passou a mão pelo rosto claramente dividido. Thor, percebendo a mudança na atmosfera, parou de rosnar e se aproximou cautelosamente do homem, farejando sua mão. Marta sempre gostou deste cachorro. Osvaldo murmurou, fazendo um carinho hesitante em Thor. Dizia que ele tinha olhos de gente boa. Que tal isto? Ricardo propôs. Continuamos a campanha, mas incluímos a história de vocês dois. 2 famílias precisando de ajuda. Dividimos o que for arrecadado de forma justa. E eu posso tentar incluir Dona Marta no programa de tratamento experimental do hospital. Beatriz adicionou. Sem custos. Osvaldo olhou para cada um deles, seus olhos marejados. Vocês fariam isso? Mesmo depois de eu ter vindo aqui gritando? Somos vizinhos há 20 anos, Dona Helena disse suavemente. Já passamos por muita coisa juntos. Não vamos abandonar vocês agora. O homem não conseguiu conter as lágrimas. Sentou-se pesadamente no degrau da varanda e Thor imediatamente colocou a cabeça em seu joelho, oferecendo conforto silencioso. Eu não queria fazer isso, Osvaldo confessou entre soluços. Esta casa, meu pai a construiu. Mas os médicos dizem que Marta precisa de um tratamento nos Estados Unidos, e eu faria qualquer coisa por ela. A partir daquele dia, a dinâmica mudou completamente. A campanha foi reformulada para ajudar ambas as famílias. Beatriz conseguiu, através de seus contatos, incluir Marta num programa de tratamento compassivo que cobria grande parte dos custos.
A comunidade se mobilizou de formas inesperadas. O padre da igreja local organizou almoços beneficentes. A escola onde Dona Helena havia lecionado há décadas fez uma feira solidária. Até mesmo a delegacia onde Ricardo trabalhava organizou uma rifa. Thor se tornou uma celebridade local. Crianças paravam para abraçá-lo na rua e ele recebia cada demonstração de carinho com paciência e alegria. Parecia entender que estava ajudando não apenas sua dona, mas também outras pessoas. 3 semanas depois do confronto com Osvaldo, Beatriz chegou correndo à casa da avó com notícias. Conseguimos! A campanha atingiu 300 mil! É suficiente para comprar a casa e ainda ajudar com o tratamento complementar de Dona Marta. Dona Helena começou a chorar, abraçando a neta. Thor pulava ao redor delas, latindo de alegria. Ricardo, que havia acabado de chegar para sua visita diária, sorriu amplamente. Mas tem mais, Beatriz continuou. Lembra do programa de terapia com animais que o Sr. Ricardo ajudou a criar? Uma fundação internacional viu nossa história e quer financiar a expansão. Thor vai ajudar a treinar outros cães. Era quase demais para processar. Em poucos meses, haviam passado de uma situação de quase tragédia para um exemplo de como a comunidade pode se unir pelo bem comum. A transferência da casa foi feita numa tarde ensolarada. Osvaldo e Marta, esta última ainda frágil, mas sorridente, vieram para a cerimônia simbólica. Quando Osvaldo entregou as chaves para Dona Helena, Thor latiu uma vez, como se comemorasse. Prometo cuidar bem dela, Dona Helena disse emocionada, e vocês sempre serão bem-vindos aqui. Obrigado, Marta sussurrou abraçando Dona Helena. Por tudo. As semanas seguintes foram de adaptação. Dona Helena, agora proprietária, fez pequenas reformas na casa, com a ajuda de voluntários da comunidade. O quarto de hóspedes foi preparado para as visitas frequentes dos filhos. O quintal ganhou um espaço especial para Thor receber os filhotes que viriam treinar com ele. Mas a vida ainda reservava surpresas. Numa manhã comum, Ricardo recebeu um chamado urgente de Beatriz. Dona Helena havia acordado desorientada, sem reconhecer onde estava. O diagnóstico veio como um baque. Início de demência. É comum na idade dela, o neurologista explicou. Mas detectamos cedo. Com tratamento adequado e estímulos constantes, podemos retardar significativamente a progressão. A notícia abalou toda a família. Marina e Roberto voltaram imediatamente. Beatriz entrou em desespero, culpando-se por não ter notado os sinais antes. Mas foi Thor quem mostrou o caminho. O cachorro parecia ter desenvolvido um sexto sentido para os momentos de confusão de Dona Helena. Quando ela se desorientava, Thor gentilmente a guiava de volta para lugares familiares. Se ela esquecia de tomar os remédios, ele trazia a caixinha de medicamentos. É incrível, comentou o neurologista numa consulta de acompanhamento. Nunca vi um vínculo tão forte. Thor está funcionando como uma âncora emocional para ela. Ricardo sugeriu algo que mudaria tudo. Treinar Thor oficialmente como cão de serviço para pessoas com demência. O processo seria longo, mas todos concordaram que valia a pena. Durante os meses de treinamento, a rotina se estabeleceu. Beatriz se mudou temporariamente para a casa da avó. Marina e Roberto se revezavam em visitas quinzenais. Ricardo continuava suas visitas diárias, agora auxiliando no treinamento de Thor. O cachorro aprendeu comandos específicos: buscar ajuda se Dona Helena caísse, impedi-la de sair de casa sozinha durante episódios de confusão e até mesmo guiá-la para tomar água e se alimentar em horários regulares. A comunidade continuou presente. Vizinhos se voluntariavam para fazer companhia a Dona Helena quando a família precisava se ausentar. O grupo de apoio criado após o primeiro incidente se fortaleceu, ajudando outros idosos do bairro. Mas o verdadeiro teste veio numa noite de tempestade. Beatriz havia saído para um plantão de emergência, confiando que a avó ficaria bem com Thor. Por volta das 3 da manhã, Dona Helena acordou completamente desorientada, acreditando que precisava ir trabalhar na escola, onde lecionara há décadas. Thor tentou impedi-la de sair, mas Dona Helena estava determinada. O cachorro então fez algo extraordinário. Pegou o telefone sem fio com a boca
e o levou até ela, latindo insistentemente. Mesmo confusa, o gesto familiar de atender o telefone fez Dona Helena apertar o botão de rediscagem. O último número era de Ricardo. Alô? Ricardo atendeu sonolento. Preciso ir trabalhar, Dona Helena disse. Mas este cachorro não me deixa sair. Ricardo imediatamente reconheceu o estado de confusão. Mantendo a voz calma, começou a conversar com ela enquanto se vestia. Dona Helena, que tal fazer um chá primeiro? Está muito cedo ainda. Ele continuou conversando, guiando-a gentilmente para sentar no sofá, enquanto corria para a casa dela. Thor manteve o telefone por perto, como se entendesse a importância da conexão. Quando Ricardo chegou, encontrou Dona Helena mais calma. Thor firmemente ao seu lado. O episódio passou, mas serviu como alerta de que precisavam de medidas adicionais de segurança. Thor salvou o dia de novo, Ricardo disse a Beatriz mais tarde. Mas precisamos de um plano melhor. A solução veio através da mesma fundação que financiava o programa de cães terapeutas. Eles ofereceram instalar um sistema de monitoramento discreto e botões de emergência pela casa, além de um GPS especial na coleira de Thor, que alertaria a família se eles saíssem de uma área segura. Osvaldo e Marta, que haviam se tornado visitantes frequentes, também ofereceram ajuda. Podemos fazer turnos. Marta sugeriu sua saúde melhor após o tratamento. Afinal, somos todos uma família agora. E era verdade. O que começara como uma emergência médica havia se transformado numa rede de apoio que se estendia por todo o bairro. Dona Helena, mesmo com seus momentos de confusão, continuava sendo o centro amoroso dessa comunidade improvável. 6 meses. Depois, numa tarde ensolarada, a casa estava cheia novamente. Mas desta vez era para uma celebração. Thor havia sido oficialmente certificado como cão de serviço, o primeiro especializado em demência na cidade. Meu herói, Dona Helena disse, colocando a medalha no pescoço de Thor. Ela estava num de seus dias bons, lúcida e presente. A festa reuniu todos que haviam participado da jornada. Ricardo e Laura, Beatriz com seu novo namorado, um veterinário, que conhecera durante o treinamento de Thor. Marina e Roberto com suas famílias, Osvaldo e Marta, vizinhos, colegas policiais, voluntários do programa de cães terapeutas. É um brinde, Ricardo propôs levantando seu copo. A Thor, que nos ensinou que heroísmo não tem tamanho nem espécie. E a Dona Helena, que nos mostrou que nunca é tarde para construir uma família. E a todos vocês, Dona Helena, acrescentou seus olhos brilhando, que transformaram uma velha senhora solitária na vovó mais amada do bairro. Thor latiu uma vez, como se concordasse, arrancando risadas de todos. Mas em meio às comemorações, ninguém notou quando ele se afastou discretamente, indo até a cerca do quintal, onde uma senhora idosa passava lentamente, apoiada numa bengala, seu rosto marcado pela solidão. O cachorro latiu suavemente, chamando a atenção dela. A mulher parou surpresa, e Thor correu até a porta da frente olhando alternadamente para ela e para a festa lá dentro. Foi Beatriz quem primeiro notou. Olhem, ela disse. Thor está fazendo de novo. Todos se viraram para ver o Golden Retriever na porta, convidando a desconhecida com seus olhos gentis e o rabo abanando. Com licença, Dona Helena. Se levantou caminhando até a cerca. A senhora gostaria de se juntar a nós? Qualquer amigo de Thor é bem-vindo aqui. A mulher hesitou, claramente emocionada com o convite inesperado. Eu não quero incomodar, só estava passando... Que nada, Osvaldo se aproximou. Aqui não existe incômodo. Como a senhora se chama? Rosa, ela respondeu, timidamente. Moro 2 ruas abaixo, sozinha desde que meu marido... Sua voz falhou. Thor se aproximou dela, passando o focinho pela grade em um gesto de conforto. Rosa não resistiu e acariciou sua cabeça dourada. Venha, Dona Rosa. Beatriz abriu o portão. A mesa está farta e a companhia é a melhor que existe. Enquanto Rosa era recebida calorosamente pelo grupo, Ricardo observou a cena com um sorriso pensativo. Thor havia feito de novo. De alguma forma, o cachorro tinha um radar para almas solitárias, precisando de conexão. Ele nunca para, não. É? Laura comentou ao lado do marido. É o dom dele, Ricardo respondeu. Salvar pessoas, uma latida de cada vez.
A festa continuou até o anoitecer, agora com mais uma integrante na família estendida que se formara ao redor de Josimos, Dona Helena e Thor. Rosa saiu de lá com o telefone de todos, promessas de visitas e o coração aquecido pela primeira vez em meses. Mas a vida, como sempre, continuava trazendo desafios. Algumas semanas depois, durante um dos treinos com os novos cães do programa, Thor começou a mancar. O veterinário diagnosticou displasia no quadril, comum em cães da raça e idade dele. Ele vai precisar reduzir as atividades. Dr. Carlos, o namorado de Beatriz, explicou. E eventualmente pode precisar de cirurgia. A notícia foi dura para todos, especialmente para Dona Helena. Ele passou a vida cuidando de mim, ela disse, acariciando Thor, que descansava com a cabeça em seu colo. Agora é minha vez de cuidar dele. O tratamento de Thor uniu ainda mais a comunidade. Foi organizada uma nova campanha para cobrir os custos médicos. Fisioterapeutas veterinários se voluntariaram. Uma rampa foi construída na entrada da casa para facilitar seu acesso. Durante sua recuperação, Thor mostrou a mesma determinação que sempre teve. Mesmo com dor, continuava atento às necessidades de Dona Helena, adaptando seus métodos. Se não podia correr para buscar ajuda, latia em códigos diferentes que a família aprendeu a interpretar. Foi Rosa, a nova amiga, quem teve uma ideia brilhante. Por que não treinamos cães mais jovens para trabalhar em dupla com Thor? Ele pode ser o professor, passar sua experiência enquanto o mais jovem faz o trabalho físico pesado. A sugestão foi recebida com entusiasmo. Logo, um jovem Golden Retriever chamado Apollo foi selecionado para ser o aprendiz de Thor. Ver os dois juntos era emocionante, o veterano passando seu conhecimento para a nova geração. Dona Helena, em seus dias lúcidos, adorava observar os treinos. Olha só, ela disse para Beatriz numa tarde, Thor virou professor como eu fui um dia. O ciclo da vida é mesmo bonito. O programa expandiu rapidamente. Histórias de sucesso começaram a surgir por toda a cidade. Cães treinados. Pelo método Thor Apollo salvavam vidas. Ofereciam conforto. Criavam pontes entre pessoas isoladas. Mas foi num dia comum, sem grandes eventos ou comemorações, que Ricardo testemunhou talvez o momento mais tocante de toda essa jornada. Ele havia parado para sua visita regular e encontrou Dona Helena no quintal, sentada em sua cadeira favorita, Thor deitado a seus pés apesar da dor no quadril. Ela estava lendo em voz alta, um livro infantil como se estivesse numa sala de aula. E então, o patinho feio descobriu que era um lindo cisne. Ela lia, sua voz ainda carregando o tom professoral de décadas atrás. Thor ouvia atentamente, seus olhos castanhos fixos nela. Apollo estava ali também, aprendendo que parte do trabalho era simplesmente estar presente, oferecendo companhia silenciosa. Sabe, Thor, Dona Helena continuou fechando o livro, nós somos como aquele patinho. Achávamos que estávamos sozinhos e esquecidos, mas descobrimos que fazíamos parte de algo muito maior e mais bonito. O cachorro levantou a cabeça e lambeu gentilmente a mão dela como se concordasse. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Ali estava a essência de tudo: conexão, amor, propósito renovado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas. O programa de cães de serviço se tornou referência nacional. Dona Helena foi convidada para dar palestras, sempre acompanhada por Thor e Beatriz, sobre a importância dos animais no cuidado com idosos. Numa dessas palestras, no auditório lotado do hospital onde Beatriz trabalhava, Dona Helena teve um momento de clareza cristalina. Muitos me perguntam como é viver com demência, ela disse ao microfone, Thor sentado dignamente ao seu lado. Eu comparo a estar numa casa onde as luzes se apagam uma por uma. Mas sabe o que aprendi? Mesmo no escuro, o amor encontra um caminho. Thor é minha lanterna. A plateia explodiu em aplausos. Médicos, enfermeiros, familiares de pacientes. Todos foram tocados pela simplicidade e verdade de suas palavras. Depois da palestra, uma jovem se aproximou nervosamente. Dona Helena, meu nome é Carla.
A senhora foi minha professora há 30 anos, mudou minha vida. Dona Helena a olhou com carinho, mesmo sem reconhecê-la completamente. Querida, ensinei tantas crianças. Me perdoe se não lembro. Não precisa lembrar, Carla disse emocionada. Só queria que soubesse que hoje sou professora, por sua causa. E vim aqui pedir sua permissão para algo. Ela explicou que dirigia uma escola no interior e queria implementar um programa onde cães visitariam as salas de aula, ajudando crianças com dificuldades de aprendizagem e ansiedade. Seria uma honra, Dona Helena respondeu. Thor, o que você acha? O cachorro latiu uma vez, arrancando risos de todos. E assim, o legado continuava se expandindo. Mas nem tudo eram vitórias fáceis. A demência de Dona Helena progredia, apesar de todos os cuidados. Havia dias em que ela não reconhecia nem mesmo Beatriz. Nesses momentos, apenas Thor conseguia alcançá-la, sua presença constante servindo como âncora à realidade. Uma noite particularmente difícil, Dona Helena acordou acreditando que Thor era seu falecido marido. Joaquim? Ela chamou, acariciando o pelo do cachorro. Você voltou para mim? Thor, com aquela sabedoria inexplicável dos animais, não se afastou. Deixou que ela o abraçasse, murmurando palavras de amor para o marido que partira anos antes. Beatriz, observando, da porta chorou silenciosamente. Como ele sabe? Ela perguntou a Ricardo mais tarde. Como ele sempre sabe exatamente o que ela precisa. Talvez o amor não precise de palavras ou memórias, Ricardo filosofou. Talvez ele exista num lugar mais profundo que a mente consegue alcançar. A situação exigiu adaptações. Marina tirou uma licença do trabalho para passar 3 meses em Curitiba. Roberto reorganizou seus negócios para trabalhar remotamente 1 mês sim, 1 mês não. A casa se tornou um lar multigeracional, com netos correndo pelos corredores e bisnetos aprendendo a caminhar no mesmo chão onde Thor havia salvado uma vida. Foi durante esse período que aconteceu algo extraordinário. Laura, a esposa de Ricardo, havia trazido sua mãe, Dona Carmen, para conhecer Dona Helena. As duas senhoras, ambas lidando com questões de memória, sentaram-se no sofá enquanto Thor se posicionava entre elas. De repente, Dona Helena começou a cantar uma canção antiga. Para surpresa de todos, Dona Carmen se juntou a ela, lembrando perfeitamente da letra. As duas cantaram juntas, sorrindo, suas mentes encontrando clareza compartilhada na música de sua juventude. Música, murmurou Beatriz. Claro, a memória musical é uma das últimas a se perder. A partir desse dia, sessões de música se tornaram parte da rotina. Vizinhos traziam instrumentos, voluntários organizavam pequenos recitais. Thor parecia particularmente apreciar esses momentos, seu rabo marcando o ritmo das canções. O sucesso das sessões musicais levou a outra inovação. Uma musicoterapeuta se ofereceu para criar um programa combinando música e interação com animais. Logo, o quintal de Dona Helena se transformava semanalmente num espaço terapêutico, onde idosos da comunidade vinham para cantar, tocar e interagir com os cães em treinamento. Osvaldo e Marta se tornaram coordenadores voluntários dessas sessões. Marta, agora em remissão, irradiava gratidão e energia. É o mínimo que podemos fazer, ela disse numa tarde, ajudando a organizar as cadeiras. Esta casa nos devolveu a esperança. Durante uma dessas sessões, aconteceu um pequeno milagre. Dona Helena estava tendo um dia particularmente confuso, sem reconhecer ninguém, agitada e querendo ir embora. Thor tentava acalmá-la, mas até ele estava encontrando dificuldade. Foi então que uma menina de uns 7 anos, neta de uma das participantes, se aproximou com seu violão de brinquedo. Vovó Helena, a menina disse naturalmente, embora nunca a tivesse chamado assim antes. A senhora pode me ensinar aquela música que cantou semana passada. Algo no pedido inocente da criança tocou Dona Helena. Ela parou, olhou para a menina, depois para Thor, e um sorriso suave apareceu em seu rosto. Claro, querida, sente aqui do meu lado. E começou a ensinar, sua voz firme, sua mente momentaneamente clara. Thor deitou aos pés delas, e a sala inteira parou para observar a magia daquele momento. Ricardo, que havia chegado para sua visita, ficou na porta assistindo.
Ao seu lado, Beatriz sussurrou. É isso. É exatamente isso que ela sempre foi. Uma professora. Mesmo quando todo o resto se vai, isso permanece. As estações mudaram. O programa de cães expandiu para 3 cidades vizinhas. Thor, mesmo, com suas limitações físicas, continuava sendo o coração da operação. Apollo havia se tornado um excelente cão de serviço, mas sempre deferia a Thor em momentos importantes. Numa manhã de primavera, Ricardo recebeu um chamado que mudaria novamente o rumo das coisas. Era do secretário municipal de assistência social. Sargento Oliveira, gostaríamos de propor algo. O trabalho que vocês desenvolveram com Dona Helena e Thor é revolucionário. Queremos criar um centro oficial com recursos adequados para expandir ainda mais. A proposta era tentadora. Um espaço amplo, equipe profissional, recursos para treinar dezenas de cães e atender centenas de idosos. Mas havia um porém. O centro seria longe do bairro? Ricardo perguntou. No centro da cidade, mais acessível para todos. Ricardo prometeu discutir com os envolvidos, mas seu coração já dizia que seria difícil. Como tirar Dona Helena da casa que tanto lutaram para manter? Como separar aquela comunidade que havia se formado organicamente? A reunião para discutir, a proposta foi acalorada. Opiniões divergiam. Alguns viam a oportunidade de ajudar mais pessoas. Outros temiam perder a essência do que haviam construído. Foi Thor quem, involuntariamente, deu a resposta. Durante a discussão, ele se levantou com dificuldade e foi até cada pessoa na sala, como se verificasse se todos estavam bem. Quando chegou a Dona Helena, deitou a cabeça em seu colo e suspirou profundamente. Acho que Thor já decidiu. Dona Helena disse, lúcida naquele momento. Ele quer ficar em casa, mas isso não significa que não podemos ajudar de outras formas. Rosa, que havia se tornado uma presença constante, sugeriu. Por que não fazemos as duas coisas? Mantemos a casa como está, mas ajudamos a estabelecer o centro como uma extensão do nosso trabalho. A ideia foi refinada nas semanas seguintes. A casa de Dona Helena permaneceria como o coração do programa, um local de treinamento especializado e encontros comunitários. O novo centro seria para atendimentos em maior escala, com profissionais treinados pelo método desenvolvido ali. Durante as negociações, uma nova crise surgiu. Thor começou a demonstrar sinais de cansaço extremo. Exames revelaram problemas cardíacos comuns em cães idosos de grande porte. Ele precisa descansar mais, Dr. Carlos explicou. Seu coração trabalhou duro todos esses anos, salvando vidas. Agora, precisa poupar energia. A notícia foi devastadora para todos, especialmente Dona Helena. Mesmo em seus momentos de confusão, ela parecia entender que seu companheiro estava fragilizado. Meu menino está cansado, ela murmurava, acariciando-o gentilmente. Adaptações foram feitas. Uma cama ortopédica especial foi colocada em cada cômodo para que Thor pudesse descansar onde quer que estivesse. Apollo assumiu oficialmente as tarefas mais físicas, mas sempre sob o olhar supervisor de Thor. O centro foi inaugurado 6 meses depois, numa cerimônia emocionante. Dona Helena foi a madrinha, cortando a fita ao lado de Thor, que usava uma capa especial identificando-o como cão fundador do programa. Este centro, Dona Helena disse ao microfone, surpreendendo todos com sua clareza, existe porque um cachorro se recusou a deixar alguém morrer sozinho. Que isso nos lembre sempre, o amor não desiste. Aplausos estrondosos se seguiram. Thor, como se entendesse a importância do momento, latiu uma vez, sua voz mais fraca, mas ainda cheia de dignidade. Nos meses seguintes, o centro floresceu. Dezenas de cães foram treinados, centenas de idosos receberam apoio. Histórias de salvamentos e conexões se multiplicavam. Mas na casa da Vila Esperança, o ritmo havia diminuído. Thor passava mais tempo dormindo, sempre posicionado onde pudesse ver Dona Helena. Seus passeios ficaram mais curtos, mas ele ainda insistia em fazer suas rondas de verificação pela casa. Numa tarde tranquila, Ricardo encontrou Dona Helena e Thor no quintal, sob a sombra da velha mangueira. Ela lia em voz alta, como sempre, mas desta vez era uma carta.
Querida vovó Helena e Thor. Ela lia. Meu nome é Pedro. Tenho 8 anos. O cachorro que vocês treinaram salvou meu avô mês passado. Obrigado por existirem. Thor levantou a cabeça ao ouvir seu nome, seu rabo balançando fracamente. Dona Helena continuou lendo cartas de agradecimento, cada uma contando uma história, de vida salva ou melhorada. Viu, meu amigo? Ela disse a Thor. Fizemos diferença. Ricardo se aproximou, sentando-se com eles. Como a senhora está hoje? Confusa, Dona Helena admitiu com um sorriso. Mas Thor me mantém ancorada. Sempre manteve. Era verdade. Mesmo com todas as limitações de ambos, o vínculo entre eles parecia transcender as dificuldades físicas e mentais. Era amor em sua forma mais pura. Beatriz apareceu com o café da tarde. Agora uma rotina sagrada que reunia sempre alguém da família estendida. Hoje eram ela, Marina, que havia decidido se mudar definitivamente para Curitiba, Rosa e Marta. Temos novidades, Beatriz anunciou. O documentário sobre o programa foi aceito num festival internacional. Meses antes, uma equipe havia acompanhado o dia a dia da casa, registrando a história de Thor e Dona Helena. O filme, intitulado Latidos de Esperança, estava comovendo plateias pelo mundo. Thor vai ficar famoso, Marina brincou. Ele sempre foi. Dona Helena respondeu. Só agora o mundo está descobrindo. A conversa fluía, cheia de calor e risadas. Thor observava tudo, seus olhos sábios passando de pessoa para pessoa. Em algum momento, Apolo se juntou a eles, deitando respeitosamente ao lado de seu mentor. Foi Rosa quem notou primeiro. Olhem, ela apontou. Thor está ensinando Apolo alguma coisa. De fato, o cão mais velho havia colocado gentilmente a pata sobre a do mais jovem, como se passasse uma bênção ou um último ensinamento. Apolo permaneceu imóvel, aparentemente entendendo a solenidade do momento. Ele está passando o bastão, Ricardo murmurou emocionado. Naquela noite, Thor dormiu especialmente tranquilo, deitado aos pés da cama de Dona Helena como sempre. Ela acordou várias vezes, cada vez verificando se ele estava ali, cada vez encontrando conforto em sua presença. Joaquim? Ela chamou, numa dessas vezes confundindo novamente. Thor levantou a cabeça, olhando para ela com infinita paciência e amor. Ah, é você, Thor, ela se corrigiu. Meu anjo peludo. O outono chegou suavemente naquele ano. As folhas da mangueira criavam um tapete dourado no quintal, onde as sessões de musicoterapia continuavam, agora lideradas por voluntários treinados. O programa havia se tornado autossustentável, com profissionais capacitados e uma rede de apoio sólida. Thor acompanhava tudo de sua cama especial na varanda, Apolo sempre por perto, pronto para agir sob sua supervisão. Era comovente ver como o cão mais jovem havia absorvido não apenas o treinamento, mas também a gentileza e intuição de Thor. Durante uma visita de rotina, Dr. Carlos foi honesto com a família. O coração dele está muito fraco. Estamos fazendo tudo possível para mantê-lo confortável, mas não precisava terminar. Todos entendiam. Thor havia dado tudo de si, e seu corpo nobre estava chegando ao limite. Quanto tempo? Beatriz perguntou, a voz embargada. É difícil dizer. Cães como Thor têm uma capacidade incrível de se manter por aqueles que amam. Pode ser semanas, pode ser meses. A notícia, embora esperada, caiu como um peso sobre todos. Como imaginar Dona Helena sem Thor? Como o programa continuaria sem seu símbolo vivo? Mas foi a própria Dona Helena quem, num momento de clareza, deu a direção. Thor nos ensinou que o amor continua através daqueles que tocamos, ela disse durante o jantar familiar. Ele vive em cada cão treinado, em cada vida salva, em cada conexão criada. As semanas seguintes foram preciosas. Cada momento com Thor era celebrado. Crianças do bairro vinham ler para ele. Cães formados pelo programa o visitavam, como alunos prestando homenagem ao mestre. Até mesmo autoridades vieram agradecer pessoalmente. Mas o momento mais tocante aconteceu numa manhã comum. Ricardo havia chegado para sua visita e encontrou uma cena que jamais esqueceria. Dona Helena estava sentada no chão, apesar de seus 75 anos e das dores nas articulações. Thor estava deitado com a cabeça em seu colo, os olhos fechados em
contentamento. Ela cantava baixinho uma canção de ninar, acariciando suas orelhas. Ao redor deles, como uma guarda de honra, estavam Apolo e mais 3 cães em treinamento, todos deitados em círculo, como se protegessem o momento sagrado entre a senhora e seu salvador. Não quero interromper. Ricardo sussurrou para Beatriz, que havia aparecido ao seu lado. Thor teve uma noite difícil, ela explicou baixinho. Vovó ficou com ele o tempo todo. Acho que eles sabem. E sabiam. Havia uma qualidade diferente naquele dia. Uma paz profunda que envolvia a casa. Thor abria os olhos ocasionalmente, olhando para Dona Helena com tanto amor que era quase tangível. Por volta do meio-dia, toda a família havia se reunido espontaneamente. Marina, Roberto, netos, a família estendida de amigos e vizinhos. Ninguém havia combinado, mas todos sentiram o chamado. Thor fez um esforço para levantar, querendo cumprimentar cada pessoa. Com ajuda, conseguiu fazer sua última ronda, recebendo carinhos, palavras de amor, agradecimentos sussurrados. Quando voltou para Dona Helena, deitou-se novamente, desta vez com um suspiro profundo de missão cumprida. Meu bom menino, Dona Helena murmurou. O melhor menino. O sol da tarde entrava pela janela, banhando-os em luz dourada. Thor olhou uma última vez para Dona Helena, certificando-se de que ela estava bem, cercada de amor e cuidado. Então fechou os olhos, seu corpo finalmente se permitindo descansar. Ele partiu como havia vivido, gentilmente, sem alarme, cercado por aqueles que amava. Dona Helena continuou acariciando-o, cantando baixinho, mesmo depois que sua respiração cessou. Ele está dormindo, ela disse suavemente. Meu anjo está cansado. Não houve desespero, apenas uma tristeza profunda e grata. Thor havia vivido uma vida plena de propósito, salvando não apenas Dona Helena, mas criando um legado de compaixão que continuaria por gerações. O funeral de Thor foi um evento da cidade. O prefeito decretou o luto oficial. Bandeiras foram hasteadas a meio mastro. Centenas de pessoas compareceram para prestar homenagem ao cão que havia mudado a forma como a comunidade cuidava de seus idosos. Ele foi enterrado no quintal da casa, sob a mangueira onde passou tantas tardes. Uma placa simples marcava o local. Thor, mais que um cão, um professor de amor. Dona Helena, surpreendentemente, manteve-se forte. Nos dias seguintes, ela parecia mais lúcida, como se a partida de Thor tivesse clarificado algo em sua mente. Ele me deixou pronta, ela disse para Beatriz. Não estou mais sozinha. Nunca mais estarei. Apolo assumiu oficialmente o cuidado de Dona Helena, mas com seu próprio estilo. Onde Thor era proteção silenciosa, Apolo era energia jovem. Ele a fazia rir com suas travessuras calculadas, mantinha-a ativa com pequenos jogos. Thor treinou bem seu sucessor. Ricardo observou durante uma visita. Thor treinou todos nós, Dona Helena respondeu. O documentário Latidos de Esperança ganhou prêmios internacionais, levando a história para o mundo. Doações chegavam de todos os lugares, permitindo a expansão do programa para outras regiões do país. Mas na casa da Vila Esperança, a vida seguia seu ritmo natural. Dona Helena continuava tendo seus dias bons e ruins, mas nunca estava sozinha. A rede de apoio criada por Thor permanecia forte. Numa tarde, quase um ano após a partida de Thor, aconteceu algo extraordinário. Uma cachorrinha Golden Retriever apareceu no portão, magra e assustada, claramente abandonada. Apolo foi o primeiro a notá-la, latindo para chamar atenção. Quando Beatriz abriu o portão, a cachorrinha entrou cautelosamente, indo direto para Dona Helena. Olá, pequena, Dona Helena disse, estendendo a mão. Está perdida? A cachorrinha se aproximou, cheirando sua mão. Então fez algo surpreendente. Deitou-se exatamente no mesmo lugar onde Thor costumava ficar, aos pés de Dona Helena. Parece que Thor mandou uma amiga, Rosa comentou, observando a cena. Após verificações veterinárias e tentativas fracassadas de encontrar um dono, a cachorrinha, batizada de Aurora, foi oficialmente adotada. Ela demonstrou uma aptidão natural para o trabalho de cão de serviço, como se tivesse nascido para aquilo. É a reencarnação de Thor. Alguns brincavam. Não,
Dona Helena corrigia gentilmente. É o amor de Thor encontrando um novo caminho. Aurora e Apolo formaram uma dupla perfeita, cuidando de Dona Helena e ajudando no treinamento de novos cães. O programa continuava crescendo, agora com centros em 5 estados. O tempo passou, trazendo suas inevitáveis mudanças. Dona Helena, agora com 77 anos, tinha mais dias confusos que lúcidos. Mas mesmo em sua névoa mental, alguns fatos permaneciam claros. Ela era amada, estava segura, e Thor havia deixado um legado eterno. Numa manhã especial, a família se reuniu para uma inauguração. O governo federal havia criado o Programa Nacional Thor, de assistência a idosos com animais de serviço. A cerimônia seria na casa de Dona Helena, reconhecendo o local como patrimônio histórico do movimento. Dona Helena, numa cadeira de rodas agora, mas vestida elegantemente, cortou a fita. Aurora e Apolo estavam ao seu lado, representando o passado e o futuro do programa. Meu Thor faria aniversário hoje, ela disse ao microfone, surpreendendo todos com a precisão da memória. 7 anos desde que ele me salvou, mas na verdade, ele salvou todos nós. A multidão aplaudiu emocionada. Entre os presentes estavam dezenas de pessoas que haviam sido ajudadas direta ou indiretamente pelo programa. Idosos com seus cães de serviço, famílias reunidas, comunidades transformadas. Ricardo, agora coordenador nacional do programa após sua aposentadoria da polícia, subiu ao palco. Tudo começou com latidos, ele disse. Um cachorro que se recusou a ser ignorado, uma senhora que precisava de ajuda e uma comunidade que aprendeu a cuidar. Hoje, milhares de Thors continuam seu trabalho por todo o país. A festa continuou pelo dia todo. Música, comida e histórias compartilhadas. Dona Helena, mesmo cansada, permaneceu presente, seus olhos brilhando sempre que alguém mencionava Thor. Ao entardecer, quando os convidados começavam a partir, Beatriz encontrou a avó no quintal, sentada perto do túmulo de Thor. Aurora e Apolo montavam guarda silenciosa. Conversando com ele, Beatriz perguntou gentilmente. Sempre, Dona Helena respondeu. Ele ainda cuida de mim, sabe, através de todos vocês. Beatriz abraçou a avó, notando como ela estava frágil, mas ainda forte em espírito. Vamos entrar, está esfriando. Mais um minutinho. Dona Helena pediu. Quero agradecer mais uma vez. Beatriz se afastou, dando-lhe privacidade. Do terraço, observou a avó conversando baixinho com a memória de Thor, os 2 cães vivos prestando respeitosa atenção. O sol se punha, pintando o céu com as cores que Thor tanto amava em seus passeios. Uma brisa suave balançou as folhas da mangueira, como se a natureza também prestasse homenagem. Naquela noite, Dona Helena dormiu tranquila, um sorriso suave nos lábios. Havia cumprido sua promessa de cuidar do legado de Thor. Milhares de vidas haviam sido tocadas, mudadas, salvas. Beatriz, verificando-a antes de dormir, sussurrou. Obrigada, vovó, por não desistir naquele dia, por deixar Thor entrar em nossas vidas. Os anos continuaram, trazendo novas histórias, novos salvamentos, novas conexões. Dona Helena partiu pacificamente aos 79 anos, numa manhã de primavera, Aurora e Apolo ao seu lado até o fim. Seu funeral foi uma celebração de vida. Cães, de serviço de todo o país, vieram prestar homenagem. A história de Thor e Helena havia se tornado lenda, inspirando livros, filmes e, mais importante, mudanças reais na forma como a sociedade cuida de seus idosos. Ricardo, emocionado, falou no funeral. Helena nos ensinou que nunca é tarde para criar família. Thor nos mostrou que o amor não tem espécie. Juntos provaram que um latido de socorro, quando ouvido com o coração, pode mudar o mundo. A casa da Vila Esperança foi transformada num memorial e centro de treinamento. Visitantes vinham de longe para conhecer onde tudo começou. A mangueira continuava dando sombra, agora para novas gerações de cães e treinadores. Beatriz, assumindo a direção do programa, mantinha viva a essência do que sua avó e Thor haviam criado. Em seu escritório, uma foto emoldurada mostrava Dona Helena e Thor naquele primeiro dia no hospital. O início de tudo. Cada vida salva é um obrigado a vocês 2, ela murmurava sempre que um novo caso de sucesso chegava.
e chegavam aos milhares, idosos encontrando companhia, famílias se reconectando, comunidades se fortalecendo. O método Thor havia se tornado padrão internacional, estudado em universidades, implementado em países ao redor do mundo. Mas no coração de tudo permanecia a verdade simples. Um cachorro que amava demais para deixar sua dona partir sozinha. E uma comunidade que aprendeu a escutar. Anos depois, uma menininha visitando o memorial com sua classe perguntou à guia: Thor era um super-herói? A guia, que por acaso era rosa, agora com 85 anos, mas ainda ativa, sorriu. De certa forma, sim, mas seu superpoder era algo que todos nós temos: a capacidade de amar e de não desistir daqueles que precisam de nós. A menina pensou por um momento e então disse: Eu quero ser como Thor quando crescer. Então seja, Rosa respondeu. Escute quando alguém pedir. Ajuda mesmo que seja apenas um latido. Cuide daqueles que precisam. Ame sem limites. É assim que os milagres acontecem. E assim a história de Thor e Helena continuava, não como um final, mas como um início perpétuo. Cada novo cão treinado, cada idoso assistido, cada vida salva. Era um novo capítulo no livro que eles haviam começado a escrever com patas e mãos entrelaçadas. No quintal da velha casa, sob a sombra da mangueira, duas placas agora marcavam o local sagrado. Thor, mais que um cão, um professor de amor. E Helena Mendes, mais que uma professora, uma lição viva de que nunca é tarde para amar e ser amado. E em algum lugar, certamente, um cachorro late insistentemente, esperando alguém com o coração aberto o suficiente para seguir e descobrir quem precisa ser salvo. Porque o amor, como Thor ensinou, sempre encontra um caminho. O programa continuou, evoluindo. 10 anos após a partida de Dona Helena, o método Thor havia se tornado disciplina obrigatória em cursos de veterinária e geriatria. Beatriz, agora diretora internacional do programa, viajava pelo mundo compartilhando a história e supervisionando implementações. Numa dessas viagens, na pequena cidade de Hokkaido, no Japão, ela testemunhou algo que a fez chorar. Um Akita. E nos salvou uma senhora idosa exatamente como Thor havia feito, latindo insistentemente, até que alguém o seguisse. O policial que atendeu usava um manual traduzido do método brasileiro. Thor-san é honrado aqui, o oficial disse em inglês hesitante. Cachorro brasileiro ensina cachorro japonês. De volta ao Brasil, Beatriz encontrou uma surpresa, esperando. Apolo, agora um cão sênior, havia treinado sua própria sucessora, uma vira-lata chamada Esperança, resgatada das ruas e que demonstrou talento excepcional. É como a vovó dizia, Beatriz comentou para a equipe. O amor sempre encontra um caminho, não importa a raça ou origem. O memorial recebeu uma doação inesperada. Os diários completos de Dona Helena, encontrados durante uma reforma. Páginas e páginas detalhando sua vida com Thor. Observações sobre o comportamento dele. Reflexões sobre o envelhecimento e a solidão. Um trecho em particular emocionou todos. Thor me ensina diariamente que a velhice não é sobre o que perdemos, mas sobre o que ainda podemos dar. Ele, com suas patas doloridas, ainda encontra força para me proteger. Eu, com minha mente confusa, ainda encontro clareza no amor. Juntos provamos que o crepúsculo pode ser dourado se tivermos alguém para compartilhá-lo. Os diários foram publicados, com a renda revertida para o programa. Tornaram-se leitura obrigatória em cursos de psicologia e assistência social, oferecendo insights únicos sobre a conexão humano-animal na terceira idade. Marina, agora avó, trouxe sua neta para conhecer o memorial. A menina, também chamada Helena, em homenagem à bisavó, tinha apenas 5 anos, mas ouvia atentamente a história. Bisa Helena era corajosa. A pequena disse. Por quê? Marina perguntou. Porque deixou o Thor ajudar ela. Às vezes é difícil deixar os outros ajudarem. A sabedoria infantil surpreendeu Marina. Sua mãe havia realmente deixado um legado de humildade e abertura que transcendia gerações. Roberto, por sua vez, havia criado uma fundação que oferecia suporte tecnológico ao programa. Coleiras inteligentes que monitoravam sinais vitais,
aplicativos que conectavam idosos com voluntários, sistemas de alerta que amplificavam o método Tor para a era digital. Mas a tecnologia é só ferramenta, ele sempre enfatizava. O coração do programa ainda é conexão genuína. Numa reunião anual do programa, agora com representantes de 40 países, Ricardo, aos 75 anos, foi homenageado como cofundador. Seu discurso foi simples. Eu era apenas um policial fazendo ronda. Poderia ter ignorado aquele latido, classificado como perturbação. Mas algo me fez parar e escutar. Esse algo é o que tentamos ensinar. A importância de estar presente, de notar, de agir. Thor latiu, eu escutei. Helena sobreviveu e o mundo mudou. Imaginem se todos escutássemos os latidos ao nosso redor. A plateia, composta por treinadores, veterinários, assistentes sociais, voluntários e muitos idosos com seus cães, aplaudiu emocionada. Entre eles, Osvaldo e Marta, agora coordenadores regionais, se abraçavam. Sua própria jornada de quase perder tudo para encontrar uma família expandida era testemunho do poder transformador da compaixão. Naquela noite, no jantar de gala, uma surpresa aguardava. Um vídeo havia sido descoberto nos arquivos de um cinegrafista amador. Imagens de Thor em seus primeiros dias com Dona Helena, anos antes do resgate famoso. O vídeo mostrava um filhote dourado aprendendo a buscar objetos, a reconhecer quando ela precisava dos remédios, a nunca se afastar muito durante os passeios. Ele estava treinando a vida toda para aquele momento. Alguém comentou. Ou talvez, Beatriz refletiu, o amor sempre soube o que seria necessário. O programa enfrentou desafios também. Nem todos os cães tinham aptidão, nem todas as famílias estavam preparadas para o compromisso. Houve fracassos, frustrações, momentos de dúvida, mas a cada dificuldade, a comunidade se voltava aos princípios básicos estabelecidos por Thor e Helena. Paciência, persistência, amor incondicional. Um dos casos mais desafiadores envolveu um senhor chamado Armando, veterano de guerra com estresse pós-traumático severo, que rejeitava qualquer forma de ajuda. Foram necessários 6 meses e 3 cães diferentes, até que Guerreiro, um pastor, alemão aposentado da polícia, conseguisse criar conexão. O momento da virada veio quando Armando teve um episódio de pânico no meio da noite. Guerreiro, ao invés de alertar outros como treinado, simplesmente deitou sobre o peito de Armando, aplicando pressão profunda que acalmou sua respiração. Ficaram assim, até o amanhecer. Foi como se ele soubesse, Armando contou depois. Soubesse que eu não precisava de resgate, só de presença. Histórias como essa se multiplicavam, cada uma única, mas todas compartilhando o fio comum de conexão interespécies, transcendendo barreiras humanas. O programa também evoluiu para incluir crianças com necessidades especiais, veteranos, pessoas em situação de rua. A Casa da Vila Esperança, mantida como estava, tornou-se local de peregrinação para aqueles buscando esperança e renovação. Curiosamente, a mangueira no quintal começou a dar frutos após décadas estéril. Botânicos não conseguiam explicar, mas os visitantes tinham sua própria teoria. O amor enterrado em suas raízes havia finalmente florescido. As mangas eram distribuídas gratuitamente, cada uma acompanhada de um cartão contando a história de Thor e Helena. Muitos relatavam que plantar as sementes em seus quintais trouxe não apenas árvores, mas comunidades mais unidas ao seu redor. 15 anos após o resgate original, um censo revelou números impressionantes. Mais de 1 milhão de idosos atendidos, 300 mil cães treinados, incontáveis vidas salvas. Mas além das estatísticas, o impacto cultural era imenso. O Brasil era agora referência mundial em cuidado intergeracional e bem-estar animal. Numa manhã especial, Beatriz recebeu uma carta que a fez chorar. Doutora Beatriz, meu nome é Gabriel. Sou aquele menino que aparece no documentário, um dos primeiros a ser ajudado pelo programa quando meu avô teve um derrame. Hoje sou veterinário, especializado em cães de serviço. Ontem, meu primeiro cão formado salvou uma senhora em São Paulo. O nome dele? Thor II. Achei que a senhora gostaria de saber que o círculo continua. Com gratidão eterna, Dr. Gabriel. Santos. Beatriz emoldurou a carta ao lado da foto da avó e Thor.
O círculo realmente continuava, cada volta maior que a anterior, abraçando mais vidas, criando mais conexões. Naquela tarde, ela caminhou até o quintal do memorial. Aurora e Apolo há muito haviam partido, mas seus descendentes, Luna, Sol e Estrela, mantinham a guarda. Ao pé da mangueira, as placas comemorativas estavam cercadas de flores frescas, deixadas por visitantes agradecidos. Beatriz se ajoelhou entre os túmulos de Thor e Dona Helena, suas mãos tocando ambas as pedras. Conseguimos, vovó. Thor, conseguimos. O mundo inteiro escuta os latidos agora. Uma brisa suave balançou as folhas da mangueira, e por um momento, Beatriz jurou ter ouvido um latido distante e uma risada familiar. Talvez fosse imaginação, talvez fosse o eco de milhares de latidos e risadas ao redor do mundo, todos conectados por aquele primeiro momento de escuta e ação. Levantando-se, ela observou um grupo de crianças chegando para a visita educacional. Seus olhos brilhavam de curiosidade enquanto a guia começava. Vocês vão conhecer a história de um cachorro muito especial e uma senhora muito corajosa. E assim, a história continuava, passada adiante, transformada e retransformada, mas sempre mantendo sua essência. Amor que não desiste, comunidade que acolhe e a certeza de que um único ato de bondade pode mudar o mundo. No portão do memorial, uma nova placa havia sido instalada, com palavras que Dona Helena escrevera em seus últimos dias lúcidos. Aqui o amor late eternamente. Aqui a esperança tem 4 patas e infinitos corações. Entre e descubra que nunca é tarde para ser salvo, e nunca é cedo demais para salvar alguém. E todos os dias pessoas de todas as idades e origens atravessavam aquele portão, saindo transformadas, prontas para escutar os latidos ao seu redor e responder com amor. Porque no final, essa sempre foi a lição de Thor, que o amor, quando genuíno e persistente, sempre encontra uma maneira de salvar não apenas uma vida, mas o mundo inteiro, um latido de cada vez. Fim da história. E assim chegamos ao final desta emocionante jornada de amor, superação e comunidade. A história de Thor e Dona Helena nos mostra que os maiores heróis muitas vezes têm 4 patas e que nunca é tarde para encontrar família e propósito. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais narrativas inspiradoras. Compartilhe nos comentários de onde você nos assiste e se você também tem um anjo de 4 patas em sua vida. Sua participação aquece nossos corações e nos motiva a continuar. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui.